Só que aqui o tarô convida a ter um novo tipo de reflexão sobre as coisas. Talvez não é que esse posicionamento seu ou da pessoa seja ruim, tá? Mas talvez já esteja passado, já esteja ultrapassado e agora precisa ter novos elementos, se quiser aprender a solucionar as coisas. Da mesma maneira que você vem fazendo desde o passado, não vai causar tanto efeito assim. Essa que é a questão, consegue entender? Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal geralzona para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Áries, qual é a mensagem, o conselho, o possível desfecho que Áries precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Um 3 de paus. 3 de paus é interessante, é uma carta que fala que através de nossas ações, né, da nossa dedicação, do nosso trabalho, o objetivo será alcançado. Independente de qual seja o objetivo, independente de como essa ação ressoe ou se enquadre para você, tá? Às vezes é uma ação mais física mesmo, né? Onde precisa da determinação, colocar a mão na massa. Às vezes essa é uma atitude mais mental para alguém, tá? E também um arcano maior, o pendurado, tá? E é interessante, porque o pendurado, ele fala da gente observar as coisas por um outro ponto de vista, o que demanda muito para mim aqui uma questão de que, olha, existe essa possibilidade de, através de uma ação, né, uma mudança de um pensamento, você alcançar aquilo que você deseja. Sim, evidente. Mas também o arcano maior, o pendurado, ele convida a gente a olhar por outros pontos de vista, tá? Não ficar somente fechado naquela coisa de que, olha, essa é a única maneira de se fazer. Não. O arcano maior pendurado, ele convida a gente ter uma ampla visão sobre as circunstâncias, né? Então, se antes eu era um indivíduo que eu tenho um costume de observar por uma perspectiva mais afunilada, né? Uma coisa mais, como que eu posso explicar? Assim, direcionado, entende? É só aquilo para mim. Você pode obter maiores resultados na sua vida se você ampliar a sua visão em relação às coisas. Como o próprio arcano pendurado convida, observar através de uma ótica diferente. Até para que você consiga ampliar e ter uma variedade, uma grande gama de maneiras de agir e assim poder encontrar a melhor maneira de tomar uma atitude, partir para uma ação, idealizar alguma coisa que possivelmente sim levará você, né, a desfrutar de um sucesso, de um alcance de alguma coisa. Mas não fique preso somente a uma coisa. Amplie a sua visão, tá? Se permita a observar por outros pontos de vista, mesmo que você tenha que tomar referências externas
para que você possa vir enriquecer essa sua visão em relação a alguma coisa, tá? Ó, então aqui, ó, confirma o que a gente falou, tem o 9 de paus, tá? Pode ser que sim, alguém aqui tem uma maneira bastante afunilada, uma maneira extremamente objetiva de enxergar as coisas, tá? Não digo que seja errado, tá? Mas o arcano que cai no centro da sua leitura é o pendurado. Então, veja que interessante o exercício, né? Olha, até se pendura de ponta cabeça para forçar ver uma coisa diferente, ver por outros pontos de vista diferentes, tá? Então aqui ou você que tem essa visão mais afunilada em relação às coisas, tá? E isso pode ser aí uma espécie de um dificultador para a realização dos seus objetivos, ou aqui você está lidando com alguém que tem essa visão muito afunilada, né? Que é muito assim, até que teimoso nessa questão de ver as coisas de uma única maneira, né? Defender muito as suas verdades é uma outra possibilidade aqui. Tá? Então precisaria aqui ter essa noção de que, olha, essa não é a única maneira de ver as coisas, essa não é a única maneira de resolver o problema. Precisa se abrir para sondar, ao menos, as possibilidades que podem estar disponíveis. Então, é interessante, ó, no fundo do maço tem um 3 de copas, que é uma carta de comemoração, da celebração. Geralmente é a comemoração e a celebração por algo que há muito tempo a gente está querendo, né? Então perceba como esse exercício de ao menos estudar outras possibilidades se faz necessário aqui. Porque quando eu estou com a cabeça muito fechada, seja você ou outro que você esteja lidando, quando eu estou com a cabeça muito fechada, como é que eu posso estar disponível a novas ideias, a novos pensamentos, né? E às vezes numa conversa, num diálogo com outro, quando eu estou disponível e aberto, poxa, pode vir uma baita de uma solução em formato de uma ideia, né? De um projeto, de como agir diante de uma situação que poderia acabar resolvendo as coisas, tá? Então aqui ou é você, ou você está lidando com alguém que, cara, precisa trabalhar essa questão de se abrir mais, de ter uma visão mais ampla, um pensamento mais amplo sobre as coisas. E é interessante que aqui tem um pajem de copas no fundo do maço. Tá? Pode ser aqui uma personalidade de alguém, e não leve isso para o lado pessoal, mas essa questão de ver as coisas só por um único ponto de vista. Não, ó, essa é a única maneira de fazer. Acaba se condenando, porque essa também é uma perspectiva infantil, né? E o Pajem de Copas, ele demonstra isso. Olha, ter uma cabeça assim, com uma única visão, um foco exagerado das coisas, ser objetivo dessa maneira extravagante, onde eu não consigo ver nada mais além daquilo que eu acho ser certo, olha, precisa tomar um pouco de cuidado. Isso daí é um grande dificultador na nossa jornada, tá? Seja para você ou para quem você esteja lidando. Vamos ver mais com o tarô da Maria Padilha. Baralho da Maria Padilha, não tarô, tá? Qual que é a mensagem para Ares, por favor? Cara, a morte ou alguém que foi embora? Vamos ver mais uma. Então, a carta da âncora, né? Confirma. Em cima do pendurado, essa morte, alguém que foi embora, pode representar aqui para mim, cara, olha, realmente essa necessidade de, de mudança, tá? A morte pode falar de mudança também.
Aqui o que precisa morrer e ir embora, em realidade, é essa visão única sobre as coisas, para que possa sim ter essa oportunidade de se abrir para outras visões, tá? Outras opiniões também. E confirmando essa questão de que, olha, precisa sim, tá? Explorar outros pontos de vista. Isso faz bastante necessário essa questão de levar em consideração aquilo que é a proposta do arcano maior pendurado, que é observar por outros pontos de vista, tá? Então, olha só que interessante, em cima do nove de paus, que é essa figura que a gente deu aqui uma noção, seja você ou outro, olha, mais fechada, eu sou mais conservador nessa questão das minhas opiniões, eu não me abro mesmo, tá? Meu, ó, pessoa intermediária. Então, essa postura de alguém mais fechado, que não aceita outras opiniões, outras ideias, pode dificultar, como a gente falou, até essa chegada de uma pessoa intermediária, tá? Que poderia o quê? Olha, mostrar pontos de vista diferentes, mostrar outras maneiras para solucionar um problema, atingir um objetivo, seja qual for o seu problema. Essa questão de estar muito fechado, olha, eu até entendo, na minha perspectiva, que essa questão é até muito interessante eu defender as minhas próprias ideias, eu ter o meu posicionamento, desde que isso não me limite a ouvir, ao menos, a opinião do outro. Desde que isso não me limite a explorar uma vasta gama de possibilidades que vem através de observar as coisas por um outro ponto de vista, tá? Então, tudo isso é significativo e se faz importante para a solução de um problema. Porque às vezes existem disponibilidade de pessoas que podem chegar até mim, existem disponibilidade de ideias, né? De outros pontos de vistas. Só que eu me mantendo assim, nessa figura do nove de paus, eu meio que estou dificultando, tá? A chegada de algo que pode me favorecer. Tá? Eu estou bloqueando as oportunidades. Então, ó, que interessante, no fundo do maço, caminhos abertos. Será que de repente, se eu não fazer esse exercício de me dispor a ver outras opiniões, ouvir outras opiniões, né? É, ver por outros pontos de vista, abrir a minha cabeça para que eu receba novas ideias. Eu tenho para mim que com certeza isso é uma maneira de facilitar para a abertura dos caminhos da nossa vida. Tá? Então, se você lida com alguém, né, se em todo caso, todavia não for você isso daqui, é necessário fazer com que a pessoa que você esteja lidando entender essa questão. Tá? Que não necessariamente precisa, ad eterno, ser uma pessoa de cabeça fechada, uma pessoa de pensamento afunilado, né? Uma pessoa que já pré-julga que a única maneira de fazer as coisas é daquele jeito. Não, precisa que se abrir, né? Ter uma movimentação mais mental também, para que possa se ter novas ideias através de um diálogo, poder haver essa troca, aonde depois no final do diálogo você vai ver que as ideias e as opiniões estão muito mais expandidas, formando assim um catálogo de possibilidades que você pode analisar para enfrentar o problema que está acontecendo. Vamos ver como está o maçônico, tá? Mas é que eu vejo essa questão de precisar estar aberto para outras ideias, outras opiniões, porque isso vai ser aí um grande divisor de águas para se conseguir obter aquilo que está se almejando ter ou obter, tá? Qual que é o desfecho, por favor, para Áries? Ó, oito de ouros embaixo do três de paus.
Então, tem um trabalho aqui a ser feito, hein? Só que virando desfecho, o que que eu pego? Olha, aqui é como se eu estivesse entendendo que ou você ou a pessoa com quem você lida vai abrir a cabeça, vai estar disponível para o novo, né? Novas ideias, troca de ideias, ahn, ver que aquela não é a única maneira de fazer as coisas, sim, dá para explorar outras possibilidades, tá? E aí é a pessoa que ela, através dessa abertura, dela se dispor ao novo, ela vai enxergar um modo de conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer, tá? Para ter a resolução do que precisa. E aí sim, depois que ela dialoga, que ela se abre, que ela vê por outros pontos de vista, ela acaba entendendo qual é a melhor maneira para se fazer aquilo que precisa ser feito. E aí sim, ela se dedica, tá? E aí o Oito de Ouros é interessante porque ele fala dessa dedicação de alguém que agora sabe o que precisa fazer e vai se dedicar para aquilo. Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas tem alguma coisa que fala, né, sobre o uso da nossa inteligência, é, agir rápido na situação. Aqui eu vejo também, fora tudo que a gente já comentou, olha, aqui está precisando de uma resolução rápida para as coisas. Por isso que não vai adiantar ficar com esse pensamento funilado, pensar que a única maneira de fazer as coisas é desse jeito aí que você ou a pessoa está pensando que é a única maneira. Tá? Precisa estar aqui com o pensamento disponível a outras ideias. E isso está bem forte aqui na sua leitura, porque esse cavaleiro de espadas cai embaixo do arcano maior pendurado, né? Ou seja, o Cavaleiro de Espadas é o cavaleiro da velocidade, do pensamento rápido, das novas ideias, né? É um estrategista. Mas como é que eu vou montar estratégias sendo que eu não estou disponível ao diálogo, à troca de informações, né? A ver por outros pontos de vista, a ouvir outras opiniões? Então, eu acabo que ficando sem recursos para que eu possa trazer uma resolução para aquilo que eu mais estou carecendo nesse momento, aquilo que eu estou precisando resolver. Energia de Gêmeos, Libra e Aquário e Peixes, por enquanto. Ó, cinco de espadas, cara, vindo no desfecho é bastante desafiador para quem, ainda mais que ele cai embaixo do nove de paus, o, o cinco de espadas é a carta da batalha, das perdas e das desonras, né? Então, veja aonde leva o indivíduo que tem essa mente mais fechada, que não está tão disponível, né? Que não quer mesmo, de forma alguma, ver por outros pontos de vista, ouvir outras opiniões, entender que a forma de fazer aquilo que ele defende não é a única forma de fazer, né? Então, veja o conflito representado pelos cinco de espadas. Olha, ficar nesse posicionamento, defendendo muito, não se dispondo a coisas novas, a pensamentos, a ideias novas, olha, gera batalhas. Geralmente a gente tende a perder as batalhas, porque até mesmo num conflito, numa batalha, eu preciso ser o que? Estrategista, né? Mas o indivíduo que ele não tem essa condição de uma abertura mental, de ver por outros pontos de vista, ele não consegue montar estratégias. Porque aquilo que ele tem, só o que ele tem é ineficiente, não causa resultados. Tá? Então aqui se não for você, você está lidando com uma pessoa assim bastante cabeça dura, que não quer ver as coisas, não quer observar, não quer mudar, quer tentar fazer sempre do jeito dela, mesmo sabendo que não vai dar bons resultados. Né? Nesse caso, ó, o cinco de espadas é o que fecha a leitura. Há uma possibilidade das coisas acontecerem de uma maneira diferente? Putz, uma baita de uma possibilidade. Para aquele que buscar outros pontos de vista, novas ideias, observar as coisas por um outro ponto de vista, tá? Se isso não acontecer, talvez isso que você ou a pessoa defenda, que é o mais certo na resolução do problema, talvez não tenha tanta eficácia assim quanto você esperaria que tivesse. Ó, e no fundo do mar são seis de copas. Seis de copas, ele fala do passado, da nostalgia, tá? O que pode nos remeter a uma pessoa que ela é presa a antigos padrões. Não, olha,
o meu pai, ele resolvia as coisas dessa maneira, eu vou resolver dessa maneira. Ó, a minha mãe, ela tinha essa opinião, eu vou manter essa opinião. Ah, não, mas há muito tempo eu já tenho esse tipo de opinião, então eu vou manter. Olha, não é proibido manter. Só que aqui o tarô convida a ter um novo tipo de reflexão sobre as coisas. Talvez não é que esse posicionamento seu ou da pessoa seja ruim, tá? Mas talvez já esteja passado, já esteja ultrapassado e agora precisa ter novos elementos, se quiser aprender a solucionar as coisas. Da mesma maneira que você vem fazendo desde o passado, não vai causar tanto efeito assim. Essa que é a questão, consegue entender? Tá? E cara, olha só que interessante, depois do Seis de Copas, que é essa carta que a gente narrou, nesse contexto que vem afirmar o indivíduo que ele não tem a capacidade de mudança, que ele não está aberto, tá? Que ele insiste em manter ali aquela opinião dele, e é até bonito, porque é interessante ver pessoas que defendem a opinião, mas sempre é interessante deixar em aberto, para que novas coisas possam vir e você tenha mais elementos retóricos, mais elementos a nível de pensamento, de ideias, né? Mais elementos que contribuam para a sua estratégia, seja ela qual for, tá? Ó, o pendurado mais uma vez. A única solução para a resolução disso, seja o que for para você, no campo do amor romântico, do trabalho, finanças, projetos, amizades, família, não importa o que seja, o contexto continua o mesmo. A única possibilidade que o indivíduo tem aqui de resolver as coisas é se abrindo, é observando as coisas por um outro ponto de vista. Se esse exercício não for feito, você pode esperar, você ou a pessoa que está lidando, muita dificuldade no caminho, tá? Porque olha, isso aqui, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua forma de fazer as coisas já funcionou um dia, mas no passado, né? Essa maneira de ver, de atuar, de tentar resolver as coisas já não vai mais funcionar com a mesma eficiência de antes. Então vai precisar estar aberto aqui, tá? Para o recebimento desse novo que a gente tentou colocar como uma proposta aqui desde o início da leitura, tá? E essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, mesmo que seja de uma maneira mínima, já tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comenta e compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Áries.